Bom dia, senhores acadêmicos, bom dia, cursistas, amigos, seguidores do nosso canal no YouTube. Estamos aqui para tratar de uma temática muito importante, envolvendo dois institutos que estão extremamente utilizados na atualidade. Vamos tentar trazer os princípios regentes para as mediações e conciliações, de que forma eles estão sendo utilizados, a importância, o reflexo que eles têm gerado na prestação da tutela jurisdicional. Uma modesta contribuição que nós pretendemos trazer para aqueles que estão usando essa ferramenta para aproximar famílias, para recompor, trazer algum auxílio para essa recomposição dos seus interesses, dos seus litígios. Nós vamos observar que desde o início da humanidade, as primeiras comunidades que tinham ali, eles adotavam as mediações e conciliações. O direito canônico, por meio de uma passagem muito emblemática, nos traz um exemplo quando nós observando o rei Salomão dirimindo, por meio de uma mediação e conciliação, o conflito existente entre duas mães que estavam disputando uma criança. E nesse momento eles se louvam de um instituto muito contemporâneo que é a inteligência emocional. Ele questiona a prática de dividir a criança ao meio para dar a metade para cada mãe. Nesse momento a verdadeira mãe se manifesta dizendo não pode dar a criança para a outra. Ali estava a sapiência, a sabedoria de um grande mediador, como se utilizava nas primeiras civilizações, o ancião mais sábio, mais conhecedor das pessoas, das práticas, dos costumes, e ele se louvava, portanto, desta questão emocional, dessa inteligência emocional tão peculiar nos dias de hoje, que está sendo resgatada. Então observou por meio do comportamento inteligente da verdadeira mãe e decidiu ali a solução desse conflito de duas genitoras disputando uma criança. Nós temos alguns axiomas populares, vozes, que são utilizados muito no direito e que servem de algum parâmetro de inspiração para as mediações e conciliações. Temos, por exemplo, dos anais jurídicos de Portugal, a pátria irmã ou pátria mãe, que nos diz que é melhor um péssimo acordo do que uma demanda mal resolvida. Quando se permeia os olhos no direito canônico, que sempre é muito base e referencial para o direito contemporâneo, lá nós vamos encontrar também o axioma de que reconciliai com o seu adversário enquanto estáis a caminho. E é melhor que façamos isso. Numa composição, nós vamos sempre lembrar que as partes vão abrir mão de alguma coisa, né? Alguém abre parte disso, o outro parte disso, até chegar num ponto. E olha que essas mediações e conciliações têm sido tão importantes nesse momento diferenciado, em que se abate sobre as pessoas todos os reflexos dessa pandemia do Covid-19. E as pessoas não podem mais honrar os seus anteriores pactos. Quando eles fizeram entabular esses contratos, a situação era outra, totalmente diferente, estavam trabalhando com salário razoável, a maioria ficou desempregada, não podem mais usar esses contratos. Nesse particular, a gente até lembra de um momento muito especial que ocorreu na evolução histórica, principalmente depois da Primeira Grande Guerra Mundial, em que as nações em frangalhos em suas economias, difícil de honrar os contratos anteriormente. Quando eles voltaram os olhos para os tribunais canônicos e ali sentados na mesa começaram a buscar mediações e conciliações para rever os seus pactos baseados naquela antiga cláusula chamada rebus sic stantibus, que, a grosso modo, e numa síntese, significa dizer, se as coisas não estão mais da forma como estavam inicialmente, elas deverão ser revistas. Foi muito importante, por mais que se critique esse período medieval, de onde buscaram esses informes da jurisprudência canônica,
lá tem dois períodos que devemos sempre lembrar com muita satisfação, que estiveram como se fosse um luzeiro. O período ali da patrística inicial do ano 1 a 300, com essa presença de Santo Agostinho. Depois do século IX ao século III, nós vamos encontrar a escolástica, que tem a presença de São Tomás de Aquino. Foram referenciais que buscaram a filosofia grega para inserir aí, num período muito conturbado de guerras santas, de conflitos, de pessoas que sofreram atrocidades. Mas ainda nesse período nós tivemos uma jurisprudência canônica muito valiosa como essa, que trazia esse entendimento da cláusula rebus sic stantibus, inclusive que foi recepcionada pelo nosso atual Código Civil de 2002 e que entrou em vigor em 2003. Ela está com a roupagem de teoria da imprevisão. Se sobreviarem circunstâncias abruptas, inesperadas, no curso dos contratos, que onerem substancialmente os pactos, eles deverão ser revistos. A herança dessa cláusula rebus sic stantibus tão debatida lá no período medieval. E as mediações vão utilizar muito deste parâmetro, desse referencial principiológico para ser adotado. Depois que tratamos, então, dessa parte evolutiva, histórica, é importante lembrarmos de uma perspectiva conceitual para mediações e conciliações. Há uma pequena diferença, e a gente vai lembrando que o Conselho Nacional de Justiça vem tratando disso com muito zelo, porque ele viu a importância de estar inserindo isso no Poder Judiciário, em suas varas, em seus órgãos, sessões, turmas. Foi analisado os mutirões, os esforços concentrados, e depois, é claro, foi adotada a Semana Nacional da Conciliação, porque os estudos e pesquisas quantitativas e qualitativas que o Conselho Nacional de Justiça faz, traz para eles referenciais mostrando que aquelas exigências de metas para os processos, verificou-se que no Brasil nós temos aí jurisdicionados com mais de 10 mil processos, juízes respondendo por mais de 10 mil, 15 processos. Nós não vamos falar aqui nem das varas das fazendas públicas, que esses números chegam em alguns locais a 40, 50 mil processos. Possível, improvável, de nesse contexto, poder inclusive fazer sintonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. Então os mecanismos que se têm utilizado nesse particular são as mediações e as conciliações. Aliás, quando se observa do novo Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, a dinâmica é toda essa. Inclusive as partes foram erigidas a um plano de protagonistas no processo, exatamente para elas optarem por os meios e mecanismos de solução de seus conflitos. Observa-se, portanto, que no corpo desse novo Código de Processo Civil, inclusive foi criada uma seção específica para as mediações e conciliações. E em outros momentos, o legislador deixou bem claro que o magistrado, o Ministério Público, as partes devem envidar todos os esforços para mediarem, para buscarem a mediação, a conciliação, porque já observaram que não há como vencer essa demanda de processos, de ações nas prateleiras do Poder Judiciário, se não for por meio de conciliações, de mediações. Os esforços já foram utilizados criando juizados especiais cíveis, que hoje já estão estrangulados também com suas prateleiras. Hoje o próprio Código de Processo Civil recomenda as cortes arbitrais como mecanismo de solução. É preciso tentar aproximar as partes para que elas se recomponham, principalmente analisando uma nova estrutura, uma nova postura que o Poder Judiciário está inserindo nas suas decisões, que é uma justiça restaurativa. Não uma justiça por condenar, mas principalmente que tenha este zelo de restaurar, de recompor, principalmente relações familiares. E aí a gente observa que as mediações estão muito vocacionadas
a esse tipo de conflitos de pessoas que já possuem vínculos anteriores. E na definição do próprio Código de Processo Civil, nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, esses procedimentos, parâmetros de mediações e conciliações, até para evitar tamanhas disparidades, cada comarca, cada tribunal adotando critérios peculiares próprios, era preciso sim ter uma uniformização desses procedimentos. E depois disso vieram outras tantas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, e eles sabem a importância e o reflexo que gera cada mediação e conciliação nessa perspectiva de prestação da tutela jurisdicional. Muito importante. Então, nesse esforço de encontrar um conceito para mediação e conciliação, nós vamos encontrar doutrinas, teses, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o Código de Processo Civil, numa sessão especial que nós aqui acabamos de falar, resoluções de tribunais. Então, há todo um esforço de tentar mostrar essas sutis diferenças que existem entre mediação e conciliação. A gente observa que a mediação, por regra, conforme se verifica das leis, deverá ser adotada e utilizada quando houver vínculos anteriores entre as partes. Cite-se, por exemplo, nessas ações muito comuns de famílias: separação, divórcio, alimento, guarda e regulamentação de visitas. E aí está o espírito da justiça restaurativa. Nesse momento vamos ter aí alguém que vai atuar nessa perspectiva de restaurar os vínculos familiares, quando, é claro, for possível. É preciso ter muito cuidado que as partes vão escolher um mediador, vão escolher um conciliador que seja neutro, que seja imparcial, né? É preciso não imiscuir, não contrariar a vontade das partes, porque as partes terão sempre, nesse contexto de principiologia que rege esses momentos, a autonomia. É preciso ter autonomia, e mais do que isso, mediadores e conciliadores devem estar assim preocupados também, terem um zelo nesse contexto de analisar esses parâmetros orientadores da principiologia que rege as mediações e conciliações, para, de forma independente, as partes poderem seguir adiante. Então, tem princípios que falam não só da autonomia, mas que se mostra também a oralidade, a celeridade, a informalidade, que deve ser resguardado, mas toda essa pressa, celeridade, formalidade, oralidade, devem seguir na perspectiva que não podem prejudicar a amplitude de defesa do contraditório das partes. Deve, dentro daquilo que for possível, buscar esta celeridade, mas deve-se lembrar também que as partes não devem sofrer imposição, porque elas têm, acima de tudo, uma autonomia, né? E mais do que isso, nós temos que lembrar que essa principiologia é regente, deve disciplinar e ser obedecida durante todo esse transcurso. O mediador, por exemplo, nessa vontade de encontrar um conceito mais próximo da realidade, ele vai buscar aproximar as partes, trazer exemplos e não impor. Ele não pode impor. A perspectiva que nós temos de atuação de um mediador é uma perspectiva subjetiva, de análise das partes, dos seus vínculos anteriores, numa questão prospectiva para o futuro. Quando se olha para o conciliador, nós vamos analisar que esse conciliador vai buscar essa autocomposição, a exemplo do mediador. Ele será escolhido esperando que esteja neutro e imparcial. Então, é muito comum utilizar as conciliações, que podem ser no início, no meio e até antes da sentença que decide o mérito do processo. E nada impede, até na fase de execução dessa sentença, as partes se recomporem, desde que elas se manifestem interesse nesse sentido.
De modo que é importante lembrar que, por ocasião das conciliações, nós temos aí não um aspecto subjetivo como na mediação, mas um aspecto objetivo. O conciliador deve ter olhos para os fatos e o direito discutido naqueles processos. Ele até pode avançar um pouco, trazer exemplo, ilustrar decisões, como está na lei, como está na jurisprudência, mas o processo esse procedimento de conciliação é muito mais breve, mais célere, exíguo, diferentemente do procedimento de mediação, que é mais alongado, mais demorado, mais complexo, que envolve um diálogo multi e interdisciplinar. É verdade, lá na mediação, o mediador vai poder se louvar desses diálogos multidisciplinares de disciplina de mesma natureza para enriquecer o diálogo e buscar amparos teóricos, de jurídicos, de teses, e poderá até se louvar também de diálogos interdisciplinares com ciências que não sejam de mesma natureza, discutir o direito com as ciências ambientais, matemática, contabilidade, ciências médicas e assim por diante. Numa mediação, quanto mais ampliar, né, esse diálogo para que se possa trazer consenso às partes, esclarecimentos, é melhor. Mas na conciliação não. O aspecto é célere, é objetivo, restrito, limitado, de caráter objetivo, voltado ao direito e aos fatos discutidos no processo. Pode-se até tentar, mais de uma vez, a conciliação, e nada impede, o próprio Código de Processo Civil caminha nesta direção, sugerindo a todo momento, inclusive outros meios de conciliação, que a parte possa se louvar nos escritórios de advogado, em tantas outras cortes de mediação e conciliação que estão aí em todas as cidades, capitais, o termo referendado pelo Ministério Público, que vai chegando, as cortes arbitrais. Hoje nós temos aí o Sejusc, que já era um pleito do próprio legislador processual civil, e vem as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais já regulamentaram, criando esses centros de conciliações, Sejusc, exatamente para fazer um cadastro do pessoal que vai atuar como mediador e conciliador. Fazem um curso, eles são cadastrados para atuar em determinado período, mas é claro, sempre voltado a essa perspectiva de cumprir, obedecer os regramentos, os procedimentos, principalmente de ética. Há um princípio que é muito cobrado e muito exigido nesse contexto de mediações e conciliações, que é a confidencialidade. As informações que se obtêm nesse contexto devem ser reservadas, guardadas nas mediações sobremaneira, que vão envolver aspectos muito peculiares de família. E as ações de família tramitam em segredo de justiça. Ninguém quer ver briga de casal, de criança, separação, divórcio, ali sendo levada ao conhecimento de todos. Por isso deve-se resguardar com tudo que se tem direito esse princípio da confidencialidade. Lá, nas conciliações, esse princípio da confidencialidade não é tão exigido, exatamente porque as conciliações se dão de forma pública às audiências, salvo naquelas que tramitam em segredo de justiça, né? É muito importante estar em sintonia com os princípios, por quê? Porque eles têm um caráter informativo, interpretativo e até sancionatório para muitas circunstâncias. Mediadores e conciliadores sabem que, além de todas essas exigências de se conhecer procedimentos legais, eles estão regidos por um código de ética, né? Atuar sempre baseado nos valores morais, né, de lealdade, honestidade, tudo que adquiriram no contexto de suas convivências, no âmbito familiar, de escola, até de religião, sempre lembrando aquilo que não quero para mim, não desejo para o outro, né? Isso é muito importante. Não quero mal a ninguém, não desejo mal a ninguém, eu quero que
tudo se dê da forma mais transparente, leal, honesta. É assim que deve agir com uma ética, né? Não puxar para um lado, querer proteger as partes. A gente vê, infelizmente, um equívoco de querer tendenciar para o lado mais forte. E, pelo contrário, esse espírito de justiça, de ética que deve ornar muitos mediadores e conciliadores, é exatamente, se for possível, buscar o equilíbrio entre as partes. Porque às vezes o mais simples, desassistido de advogado, sem mínimos conhecimentos jurídicos, vai chegar ali numa condição muito desfavorável. E às vezes é importante até parar e conversar com o juiz. O juiz é que está fiscalizando a atuação de mediadores e conciliadores que estão aí participando no processo. E a todo momento deve-se buscar orientações. Mediadores, conciliadores não devem imiscuir em funções judicantes, que são do juiz. O juiz é que decidem. Juiz é que dizem até onde devem ir, apesar de todo um estudo, preparo que conciliadores e mediadores têm, mas ele vai dizer até onde nossos amigos que tanto contribuem dessa prestação da tutela judicial podem ir chegar. Às vezes é preciso nomear um advogado para outra parte que não está assistida, que não está representada, que não conhece nada sobre os fatos, e ali observa-se muitas vezes conciliador, mediador, querendo produzir números, estatísticas favoráveis ao Poder Judiciário, que fez tantas conciliações, e aí vai projetar bem aquela vara, aquele tribunal, e vai, sobremaneira, passar um rolo compressor nos direitos daquela parte mais frágil, vulnerável, hipossuficiente. É preciso ter exemplo, às vezes é preciso esperar mais um pouco. A gente sabe que essas pessoas mais simples, que buscam o Poder Judiciário para tentar receber os seus direitos, estão ali já primidos por situações desesperadas, fome, miséria, mas nem por isso deve-se forçar um acordo para que apareça o número e a estatística e aquele cidadão, aquela pessoa que está por ali, saia com seus direitos, quem sabe pelo quinto do que deveria receber. É muito importante tentar assegurar a dignidade dessas pessoas. As pessoas buscaram o Poder Judiciário confiando que ia ter pelo menos pouco daqueles que eles acreditam que seria um direito deles. Muitos, é claro, se entregam, porque a fome é maior do que a vontade ou a capacidade de esperar uma decisão ou uma conciliação. Eu devo lembrar, a título de reflexão, a muitos mediadores e conciliadores, que quando a pessoa vai ao Poder Judiciário buscar a prestação da tutela judicial e passam principalmente pelas fases aí preliminares que o novo Código de Processo Civil trouxe e estatuiu essa frase preliminar de mediação e conciliação, que as partes poderão optar ou não, e até o réu poderá desistir disso 10 dias, né, antes da audiência. Muito importante isso. Lembrar que quando essas partes procuram o Poder Judiciário, elas estão ali expondo o bem de suas vidas, esse patrimônio que, se ele perder, pode comprometer todo o futuro de sua família. Porque é ali que ele vai buscar a reparação do seu veículo, de sua terra, de sua fazenda, de seu bem, para continuar tendo uma vida digna, honrando, é claro, o alimento que a família precisa para crescer, desenvolver de forma saudável. E se às vezes não consegue isso, e nem o mínimo disso, aquela família está toda comprometida pelo acordo raso, insignificante que fez para garantir a sobrevivência por alguns dias. Buscar essa equiparação é muito importante, equilíbrio de partes ali, durante essa mediação e conciliação, sem necessitar ou inclinar ou trazer uma tendência de proteção exacerbada para um lado e para o outro. É buscar o equilíbrio das partes na mediação, para o manifesto, para apresentar os seus argumentos, para dizer do que entende que seriam os seus direitos,
né, os seus pleitos. Por isso que nós falávamos no início dessa fala que, por mais que nas conciliações e mediações se busque esse caráter de celeridade, informalidade, oralidade, mas eles não podem sobrepor o princípio da amplitude de defesa do contraditório, porque a razoável duração do processo, enquanto outro princípio que deve ser observado, deve-se buscar dentro do possível que o processo tenha um andamento célere, mas jamais atropelando o direito de defesa das outras partes, que querem apresentar, que querem falar, que querem provar. E sempre que possível deve ser assegurado isso, porque se lá na frente essa mediação e conciliação for objeto de nulidade, olha o tamanho do prejuízo disso. Todo um trabalho, gastos, despesas, tentativa de aproximação das partes, uma ou duas vezes, principalmente nesse momento delicado da pandemia, que se usa essas ferramentas da videoconferência para fazer audiências híbridas ou telepresenciais. As partes informam os seus endereços eletrônicos, e-mails, deixa ali o WhatsApp, vem o mediador e conciliador, prepara essa sala até achar um dia, uma pauta que dê para todo mundo estar presente, né? Com esses serviços aí, por essa ferramenta Zoom, que está sendo estruturado. E aí se faz algo que esteja eivado de nulidade ou anulação. Isso não vai prosperar lá na frente, porque alguém vai recorrer, vai buscar a rescisão desse acordo e tudo começa do zero. É tempo, é serviço que é jogado fora, desperdício, né? Que a gente precisa ter muito zelo e cautela. Às vezes a parte mais fraca sempre já vai para a audiência desesperada, né? Ali levada, premida pelo desespero da fome, do filho que está precisando, né? Da família, da esposa. Mas mesmo assim é preciso ter o senso de justiça, de não interferir de tal modo que essa parte seja prejudicada. Observe que esses são alguns aspectos que, com o passar do tempo, nessa nova perspectiva de justiça restaurativa, e principalmente dessa inteligência emocional que eu acho que deve estar investindo mediadores e conciliadores, todos vão encontrando um ponto de estar aí encontrando essa inspiração a essas pessoas, mediadores e conciliadores, que estão cumprindo esse desiderato, essa missão valorante, no sentido de auxiliar, de contribuir com as partes e, por sua vez, é claro, com o poder judiciário, com a justiça, desafogando as prateleiras de tantos feitos que a gente não sabe quando serão julgados. Importante ainda lembrar, nesse universo dessas ferramentas virtuais, que muitas partes no Brasil ainda não passaram por esse processo de inclusão digital. E aí eu verifico que muitos mediadores e conciliadores poderão auxiliar. Muita gente que, por mais que passe o dia todo ali clicando nos celulares, né, de forma assim autodidata, aprendendo caminhos, não vão conseguir às vezes acessar uma audiência, a plataforma para participar. É importante auxiliar eles, para que eles saibam como chegar a essa sala de audiência virtual, numa videoconferência, numa audiência híbrida, parte por videoconferência, parte presencial, para que eles não sejam prejudicados. Tem muitas pessoas ainda que estão assustados. Quando nós observamos o atual governo querer ajudar com esse auxílio a muitos brasileiros, ficou escancarado que muitos brasileiros não tinham celulares, que muitos brasileiros não tinham documento, não tinham conta bancária. Mais de 60 milhões de brasileiros vivem à margem da sociedade. E eles que estão nessa margem da sociedade são os que mais são afrontados, aviltados nos seus direitos. Nós devemos ter sempre consciência disso. As causas, os interesses resistidos que vão ao Poder Judiciário podem ser disponíveis ou indisponíveis desde que caiba transação, conciliação sobre eles.
A gente lembra aí nessa perspectiva sempre quando vão para as conciliações ou as mediações, principalmente porque tem vínculos anteriores entre as partes. O direito de alimentos em si, a gente sabe que é irrenunciável, imprescritível, impenhorável, porque é um direito que não se pode abrir mão. Mas as prestações alimentícias e a pensão alimentícia do ex-cônjuge, da ex-companheira, esse pode ser objeto de transação. Por isso mesmo é que a doutrina nos ensina todos os direitos disponíveis ou indisponíveis que caibam essa transação, esse acordo, poderão ser objeto das mediações e conciliações, mas desde que se tenha esse zelo, muita cautela de saber o que pode, nesse universo, ser objeto de transação ou conciliação. Há os impedimentos legais, nós observamos, inclusive, aqui o Tribunal de Justiça de Goiás, durante essa pandemia, por meio de seus atos administrativos, permitir que as ações de natureza cíveis, de família, fossem objeto de conciliação, por meio de videoconferências, tentando aproximar ao máximo daquela audiência presencial. É claro, naquilo que for possível, adaptável, né? Utilizando essa ferramenta Zoom. Mas, por exemplo, excluiu desse contexto as audiências envolvendo ações de DPVAT, seguro DPVAT, porque exige-se a presença das partes. E mais do que isso, também ali a perícia médica que será feita, o perito médico deve se fazer presente nessas audiências, então estão excluídos. Muitas vezes as partes questionam, mas essas mediações e conciliações nessas ferramentas de videoconferências, de telepresenciais, audiências telepresenciais ou híbridas, poderão ser utilizadas por quaisquer varas, tribunais, suas turmas e sessões. Desse contexto estão excluídos o Supremo Tribunal Federal. As demais instâncias, instituições do Poder Judiciário brasileiro poderão estar utilizando desse momento que temos para solucionar tantas questões durante a pandemia, para evitar o contato próximo dessas pessoas e o contágio. Uma questão bem peculiar nesse universo das mediações e conciliações é exatamente a principiologia regente. Ela vem estatuída pelo artigo 166 do Código de Processo Civil de 2015. Ela também é reproduzida pelo artigo 2º da Lei 13.140 de 2015, que trata das mediações judiciais e extrajudiciais. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça também fazem uma abordagem sobre essa principiologia. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça é muito importante nesse contexto de mediações e conciliações, porque com essa fiscalização, esse controle que eles fazem para publicar lá no site, no sítio deles, sobre a justiça em números, eles têm uma leitura mais acurada, mais depurada sobre os dados reais que existem no Poder Judiciário. E eles sabem, sim, sobremaneira dessa importância dos mutirões, né, dos esforços concentrados, para que, por fim, essa própria instituição, o CNJ, instituísse a Semana Nacional da Conciliação. A gente lembra que o Conselho Nacional de Justiça buscou unificar esses procedimentos de mediação e conciliação por meio da Resolução 145 de 2010. Estava tribunais, cortes, muitos setores do Poder Judiciário, até de empresas privadas, adotando mecanismos diversos. Mas o Conselho Nacional de Justiça, com os olhos voltados, principalmente ao Poder Judiciário, trouxe essa resolução 145 de 2010 para buscar uniformização de todos os procedimentos. Depois disso vieram muitas outras resoluções, a exemplo da resolução 354 e 357, cuidando de forma
peculiar sobre essas audiências de videoconferências. O procedimento, a forma, a estruturação, como organizar suas salas. E foi muito importante durante todo esse período aí, principalmente esta resolução 357 no tocante a essas audiências de custódia, onde se adota parte dessas estruturas que nós conhecemos aí, de videoconferências híbridas, para a realização dessas audiências. Mas retomando esse diálogo importantíssimo dos princípios enquanto referenciais, norteamentos, normativas que vão sempre buscar eles no sentido de ter parâmetros interpretativos que vai dar o direcionamento que qualquer mediador e conciliador precisa para suas atuações. A gente observa inicialmente o princípio da autonomia. As partes devem ter resguardado as suas autonomias. Indispensável que eles possam se postar de forma autônoma quanto às suas vontades, interesses, objetos de uma mediação ou de conciliação. Outro princípio que está sobremaneira envolvido com essa parte ética que devem ter os mediadores e conciliadores é o princípio da confidencialidade. O que é tratado e abordado nas mediações, conciliações, mas principalmente nas mediações, que vai se pautar circunstâncias de pessoas que têm vínculos anteriores, como vínculos familiares, tutelas, curatelas, regulamentação de visita, alimentos, divórcio. É preciso guardar sigilo dessas informações e não sair espalhando por aí, expondo a vida íntima das pessoas envolvidas nessas situações tão delicadas. Lá nas conciliações, que por regra as audiências são públicas, até lá mesmo, quando se tiver ações de família que tramitam sobre o segredo de justiça, deve-se resguardar também essa confidencialidade. Né? Muito importante essa sintonia. Ao lado da autonomia, da confidencialidade, nós temos outros princípios como oralidade, celeridade, imparcialidade, né? Impessoalidade, informalidade. E até essa questão de termos aí um posicionamento que não possibilite um aparente conflito entre princípios. Então nós vamos analisar que, por mais que se busque celeridade, informalidade, né, é preciso resguardar do outro lado o que nós conhecemos por amplitude de defesa do contraditório. E mesmo quando se busque a razoável duração do processo, também não se pode acelerar tanto, de tal modo que a parte não possa pensar, refletir, analisar o que está abrindo mão, o que pode abrir mão. A sua autonomia deve ser o tempo inteiro assegurada, a sua individualidade. Né? Preciso resguardar essas questões. Essa principiologia que está aí no artigo 166 do Código de Processo Civil, ela é reproduzida lá na Lei 13.140 de 2015, que trata das mediações judiciais e extrajudiciais. Mas ainda traz o acréscimo de alguns princípios, como o princípio da boa-fé, de se buscar a consensualidade e de buscar a igualdade. Acrescenta esses três lá no artigo 2º da Lei 13.140 de 2015, a lei federal que trata das mediações judiciais e extrajudiciais. Nós temos esse acréscimo desses três princípios, além daqueles que já estão no artigo 166 do Código de Processo Civil. Então, muito importante lembrar de ter essa postura de buscar a consensualidade das partes, de buscar a igualdade.
é sempre indispensável analisar que uma parte está numa posição mais frágil, sem conhecimento do direito, sem representação de um advogado. Então, isonomia deve ser pautada sempre nesse contexto. A boa-fé, agir a boa-fé de forma leal e honesta aí nesse contexto, que está muito envolto principalmente nessa ética que mediadores e conciliadores deverão pautar. São delineamentos, são diretrizes que devem ser seguidas, né? Que estão previstas no artigo 66, reproduzidas pelo artigo 2º da Lei 13.140 de 2015 e que já está aí no Código de Processo Civil 2015, também no artigo 166. Essa seção que nós temos aí para mediações e conciliações, que se inicia no artigo 165 e vai até 175. Todos esses artigos estão nos trazendo norteamentos, procedimentos basilares, principalmente aí no final, entre os artigos 173, 174 e 175, há um olhar voltado para as questões de impedimentos. Às vezes o mediador, o conciliador, está envolvido diretamente na causa, seja por amizade, inimizade, por algum tipo de interesse. Ele tem que declarar ou essa suspeição ou impedimento dele para essa causa, informar o juiz, para que o juiz afaste ele do feito, que vai ser feita a conciliação ou mediação. A insistência dele pode gerar uma penalidade, suspensão aí, de atuar por 180 dias. E outra observação que a própria legislação processual civil faz nesse sentido, é exatamente que as partes que atuaram em algum processo como mediação e conciliação, que não fazem mais parte desse quadro de mediadores e conciliadores que temos, e ele vai atuar posteriormente como advogado, atuar aí nas lides forenses, que ele resguarde pelo menos 1 ano, né, para depois começar a sua atuação nessa perspectiva. Aspectos pontuais que nós devemos estar analisando no tocante à atuação de mediadores e conciliadores. Então, as videoconferências são essa solução para o momento. As audiências híbridas, telepresenciais, totalmente à distância, né, que nós vamos entendendo que elas têm sim auxiliado e não atropelado direitos. Mas mediadores e conciliadores, não esqueçam de trazer todos, auxiliarem aqueles que não conseguem ter ainda um link da audiência, que não conseguiram ainda criar um e-mail, que ainda não conseguiram ter um celular e acessar por esse celular a plataforma Zoom para participar dessa audiência. Esse instituto chama-se inclusão digital, que o país deveria estar trabalhando por isso, mas a inclusão judicial, ela é um procedimento que deve ser adotado por cada um de nós no nosso dia a dia, auxiliando as pessoas, porque não há como mais viver distante desse mundo virtual, com todos os benefícios que eles podem nos trazer. Então isso era um pouco do que nós tínhamos para tentar contribuir, distribuir com vocês nesse universo das mediações e conciliações. Um abraço, sigamos em frente, a gente vê mais adiante por aí.